Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua vida não esteja lá fora, mas dentro da sua própria cabeça? Soa pesado, eu sei. Mas e se eu te disser que existe uma parte de você, escondida nas profundezas do subconsciente, que está trabalhando ativamente contra seus sonhos, suas metas e sua felicidade? Não por maldade, mas porque foi programada para isso. A maioria das pessoas passa a vida inteira achando que o mundo está conspirando contra elas, que a sorte nunca vem, que o sucesso é para outros. A verdade inconveniente? Elas mesmas estão puxando o próprio tapete, acionando gatilhos invisíveis de autossabotagem toda vez que chegam perto de algo melhor. E a parte mais louca disso tudo é que fazem isso sem perceber, operando no piloto automático de padrões emocionais que nem são deles de verdade, mas foram instalados lá atrás, na infância, pela família, pelas experiências traumáticas, por mensagens que o inconsciente gravou como verdades absolutas. Aqui vai uma afirmação que vai contra tudo que te ensinaram. Você não precisa trabalhar mais duro, ter mais disciplina ou mais força de vontade para mudar sua vida. Essas coisas ajudam, claro. Mas se a sua mentalidade estiver rodando com os programas errados, é como tentar dirigir um carro de Fórmula 1 com freio de mão puxado. Pode pisar fundo no acelerador que não vai sair do lugar. O que ninguém te conta é que a transformação real acontece quando você mergulha no seu próprio inconsciente, identifica os padrões sabotadores, entende de onde eles vieram e conscientemente escolhe reprogramá-los. Isso não é papo de autoajuda rasa, é neurociência, é psicologia profunda. É o tipo de conhecimento que separa quem fica preso no mesmo ciclo por décadas daqueles que realmente mudam o jogo da própria existência. Sabe aquela sensação de estar sempre prestes a decolar, mas algo inexplicável te puxa de volta para o chão? Aquele relacionamento que estava indo bem, até você começar a sabotar com brigas bobas? Aquela oportunidade profissional que você deixou passar por medo ou procrastinação? Aquele projeto que você abandona sempre que está ficando bom? Isso tem nome: autossabotagem. E ela não é um defeito de caráter ou falta de capacidade. É simplesmente o subconsciente fazendo o trabalho para qual foi treinado. Manter você seguro, previsível, dentro dos limites conhecidos. O problema é que seguro para essa parte antiga do cérebro significa igual ao que sempre foi, mesmo que isso signifique infeliz, frustrado, preso. A boa notícia que vai te dar esperança imediata é que você pode desmontar esse mecanismo, pode desativar esses gatilhos, pode literalmente reescrever os scripts emocionais que estão comandando sua vida nos bastidores. Ao longo deste conteúdo, você vai aprender não só a identificar como o autossabotador opera dentro de você, mas também técnicas práticas, quase cirúrgicas, para desarmar cada armadilha que ele preparou. Vamos mergulhar fundo em como ressignificar experiências dolorosas que ainda controlam suas decisões hoje. Como mapear os condicionamentos familiares que você nem sabia que tinha herdado. E como finalmente se libertar dessa prisão invisível do inconsciente. Não é jornada fácil, porque exige honestidade brutal consigo mesmo. Mas é a jornada que separa quem vive reagindo à vida de quem assume o controle absoluto dela. E se você está aqui, lendo isso agora, já é sinal de que alguma parte sua está pronta para essa mudança. Então a pergunta real não é se você consegue mudar, mas sim, você está disposto a olhar para dentro e fazer o trabalho necessário? Hoje vamos abordar um assunto que pode te trazer reflexões e muita clareza. Vamos falar e explicar como realmente funciona isso no nosso dia a dia. O mecanismo do autossabotador. Por que bloqueamos nosso próprio sucesso? Existe uma força invisível dentro de cada pessoa que age como um freio de mão puxado, enquanto ela tenta acelerar na estrada da vida. Parece contraditório, não é? Afinal, quem em sã consciência sabotaria o próprio sucesso? Mas a verdade é que milhares de pessoas fazem exatamente isso todos os dias, sem nem perceber. Esse mecanismo de autossabotagem funciona nos bastidores da mente, operando através do subconsciente como um programa rodando em segundo plano no computador. A pessoa olha para sua vida e pensa:
Por que eu sempre estrago tudo quando está dando certo? A resposta está escondida em camadas profundas da mentalidade, onde padrões antigos ditam comportamentos presentes. É como se houvesse um software desatualizado comandando decisões que deveriam ser conscientes e deliberadas. O autossabotador nasce de uma necessidade primitiva do cérebro, manter tudo conhecido e previsível. Pense assim: o inconsciente humano foi programado ao longo de milhões de anos para priorizar a sobrevivência acima de tudo. E sabe o que significa sobrevivência para essa parte antiga do cérebro? Não correr riscos, não sair da zona de conforto, não fazer nada diferente do que já conhece. Quando alguém está prestes a alcançar um novo nível de sucesso, relacionamento mais saudável ou mudança significativa, o subconsciente dispara alarmes internos. É como se ele dissesse: "Opa, espera aí. Isso aqui é território desconhecido, pode ser perigoso." Então ele aciona gatilhos emocionais, cria medos irracionais e sabota ações que poderiam levar ao crescimento. A pessoa começa a procrastinar, arruma brigas desnecessárias, adoece misteriosamente ou simplesmente desiste sem motivo aparente. Vamos colocar isso em perspectiva com um exemplo prático. Imagine o João, um rapaz que sempre quis empreender e finalmente tem a oportunidade perfeita na mão. Ele passa meses planejando, estudando, juntando dinheiro. Quando chega o momento de dar o primeiro passo concreto, registrar a empresa, fazer o primeiro investimento, algo curioso acontece. De repente, João começa a encontrar 1000 motivos para adiar. Talvez eu precise estudar mais um pouco. E se der errado? Melhor esperar um momento mais favorável. Ele não percebe, mas está repetindo um padrão que aprendeu lá atrás, talvez na infância, quando tentou algo novo e foi repreendido ou ridicularizado. Aquele evento criou uma crença limitante no inconsciente. Arriscar é perigoso, melhor ficar onde está seguro. Anos depois, essa crença se manifesta como autossabotagem, impedindo que João realize seu potencial. O mais interessante é que ele genuinamente não entende por que age assim. A autossabotagem também se alimenta de um conceito psicológico fascinante chamado teto de vidro interno. Cada pessoa tem um limite invisível do quanto de sucesso, felicidade ou abundância ela inconscientemente acredita merecer. Quando está prestes a ultrapassar esse teto, o subconsciente aciona mecanismos para puxá-la de volta. É como um termostato emocional que mantém a temperatura da vida sempre no mesmo nível conhecido. Uma pessoa que cresceu em uma família onde dinheiro era escasso pode desenvolver uma mentalidade de que gente como ela não fica rica. Mesmo que conscientemente ela queira prosperidade, o inconsciente vai sabotar cada oportunidade de crescimento financeiro. Ela pode começar a ganhar mais e, de repente, surgem gastos inesperados, dívidas ou decisões financeiras péssimas. O cérebro está apenas mantendo a coerência com os padrões estabelecidos lá atrás, protegendo a identidade que ela construiu sobre si mesma. Reconhecer esses gatilhos de autossabotagem é o primeiro passo para desarmá-los. Observe os momentos em que você está prestes a dar um salto e, de repente, algo dentro de você trava. Pode ser um pensamento repetitivo negativo, uma emoção paralisante ou um comportamento destrutivo que surge do nada. Maria, por exemplo, percebia que toda vez que conhecia alguém que realmente se importava com ela, começava a brigar por besteiras e afastar a pessoa. Ela levou anos para entender que esse padrão vinha de um medo inconsciente de abandono, formado quando seu pai saiu de casa na infância. A mentalidade dela dizia: todo mundo vai embora mesmo. Melhor eu afastar primeiro para não sofrer depois. Quando Maria finalmente conectou os pontos, conseguiu observar o gatilho surgindo e escolher uma resposta diferente. A mudança não foi imediata, mas começou ali, na consciência de que o subconsciente estava operando com informações desatualizadas que não serviam mais para a vida adulta dela. Mudar a vida. Mudando o significado. A arte de ressignificar experiências. A vida não muda quando os eventos mudam. Ela muda quando o significado que se dá aos eventos muda.
Essa é uma verdade que poucos compreendem de verdade, mas que transforma completamente a experiência humana. Imagine duas pessoas passando pela mesma situação difícil, digamos, perder um emprego. Uma entra em desespero, sente-se fracassada e deixa que isso destrua sua autoestima. A outra vê ali uma oportunidade de recomeçar, de buscar algo melhor, de finalmente seguir aquele sonho adiado. O que mudou? Nada além do significado atribuído ao evento. A mentalidade com que cada uma interpreta a experiência cria realidades completamente diferentes. O subconsciente absorve esse significado e começa a criar padrões de pensamento e comportamento baseados nessa interpretação. É como se a mente pegasse a matéria-prima da experiência e moldasse ela conforme a história que decide contar sobre aquilo. Ressignificar é a arte de pegar uma experiência passada, especialmente aquelas dolorosas que carregamos como feridas abertas, e reescrever a narrativa em torno dela. Não se trata de fingir que algo ruim não aconteceu ou de romantizar o sofrimento. É sobre mudar o ângulo de visão, encontrar aprendizados, extrair força onde antes só havia dor. O inconsciente guarda memórias não como fatos objetivos, mas como histórias carregadas de emoção e significado. Quando alguém revive mentalmente um trauma repetidas vezes com a mesma interpretação negativa, está reforçando aqueles padrões neurais, literalmente cavando sulcos mais profundos no cérebro. Mas aqui está o pulo do gato. O cérebro não distingue entre uma memória real e uma memória ressignificada com novos significados. Se a pessoa conscientemente escolhe olhar aquela experiência de outro jeito, o subconsciente aceita essa nova versão e começa a reorganizar as conexões neurais. Vamos tornar isso bem concreto. Pense na Ana, que foi traída pelo namorado depois de 5 anos de relacionamento. Durante anos, ela carregou essa experiência como prova de que não era boa o suficiente e que homens não prestam. Essa interpretação criou uma mentalidade de desconfiança e autossabotagem em todos os relacionamentos seguintes. Ela afastava pessoas boas, procurava defeitos onde não existiam e repetia o ciclo de dor. Um dia, trabalhando com um terapeuta, Ana decidiu ressignificar aquela experiência. Em vez de ver a traição como evidência de sua inadequação, ela passou a ver como um momento em que o universo a livrou de alguém que não estava alinhado com seus valores. Mais do que isso, ela reconheceu que aquela dor a forçou a desenvolver independência emocional e amor próprio que não tinha antes. Aos poucos, os gatilhos emocionais ligados àquela memória começaram a perder força. A história mudou, e com ela, a vida de Ana também mudou. O processo de ressignificação começa com uma pergunta poderosa. Que outros significados eu posso dar a isso? Essa pergunta simples abre portas no inconsciente que antes estavam trancadas. Pegue qualquer experiência negativa da sua vida e faça esse exercício. Digamos que você foi demitido de forma injusta e humilhante. O significado óbvio seria: sou um fracasso. O mundo é injusto. Ninguém reconhece meu valor. Mas que tal explorar outros ângulos? Essa demissão me libertou de um ambiente tóxico que estava minando minha saúde mental. Isso me forçou a desenvolver habilidades que não teria desenvolvido se ficasse na zona de conforto. Agora tenho a chance de encontrar algo que realmente faça meu coração bater mais forte. Veja, os fatos não mudaram, mas o significado sim. E é o significado que programa o subconsciente, que cria a mentalidade, que determina as ações futuras. Quando se domina essa arte, a pessoa se torna praticamente invencível, porque nenhuma circunstância externa tem poder permanente sobre seu estado interno. Ressignificar também envolve questionar as crenças que foram formadas a partir de experiências passadas. Muitas vezes, um único evento cria uma crença generalizada que a pessoa carrega para a vida toda. Um menino que foi ridicularizado ao fazer uma pergunta na sala de aula pode desenvolver a crença de que fazer perguntas é perigoso ou mostrar que não sabe algo é vergonhoso. Essa crença opera no inconsciente por décadas
impedindo que ele busque conhecimento, faça networking ou peça ajuda quando precisa. Mas e se ele ressignificar aquele momento? Aquele professor era imaturo e inseguro. Não tinha nada a ver comigo. Aquela situação me ensinou a ter empatia com quem está aprendendo. Fazer perguntas é sinal de coragem e curiosidade, não de fraqueza. Quando a crença muda, os padrões de comportamento automaticamente se ajustam. De repente, ele se pega fazendo perguntas em reuniões, buscando mentores, admitindo quando não sabe algo. A mudança externa é apenas reflexo da transformação interna que aconteceu através da ressignificação. Libertação do inconsciente. Como mapear os condicionamentos emocionais aprendidos da família? A família é o primeiro laboratório onde se aprende a ser humano, e é ali que o inconsciente absorve os primeiros programas emocionais que vão rodar pela vida inteira. Antes mesmo de desenvolver pensamento crítico, a criança está captando tudo. Como os pais lidam com dinheiro, como expressam amor, como reagem ao conflito, como falam sobre si mesmos e sobre o mundo. Esses padrões entram direto no subconsciente, sem filtro, sem questionamento, como se fossem verdades absolutas sobre como a vida funciona. É fascinante e assustador ao mesmo tempo, porque significa que grande parte da mentalidade de uma pessoa adulta foi formada por alguém que também estava operando com programas herdados, muitas vezes disfuncionais. A boa notícia? Mapear esses condicionamentos é o primeiro passo para se libertar deles. É como finalmente ter acesso ao código-fonte do próprio comportamento e poder reescrevê-lo conscientemente. Mapear os condicionamentos familiares começa com uma investigação honesta e corajosa. A pessoa precisa olhar para sua família de origem e identificar quais eram as crenças dominantes naquele sistema. Vamos pegar o exemplo do dinheiro, já que é uma área onde esses padrões ficam bem evidentes. Se alguém cresceu ouvindo repetidamente "dinheiro não dá em árvore", "rico é desonesto" ou "temos que nos contentar com pouco", essas frases não são apenas palavras, são gatilhos que programaram o inconsciente. Mesmo que essa pessoa conscientemente queira prosperar, vai sabotar oportunidades financeiras para manter coerência com a identidade familiar. É como se houvesse uma lealdade invisível aos padrões dos pais e avós. Quebrar esse padrão parece inconscientemente uma traição à família, então o subconsciente cria resistências. A pessoa pode começar a ganhar mais e sentir culpa inexplicável, ansiedade ou até mesmo sintomas físicos. O corpo está sinalizando: você está saindo do script familiar. Outro condicionamento poderoso vem da forma como afeto e aprovação eram demonstrados na família. Tem gente que aprendeu desde cedo que precisa ser perfeita para ser amada, porque os pais só elogiavam quando trazia nota 10 ou ganhava competições. Esse padrão cria uma mentalidade de que eu só tenho valor quando produzo, ou eu preciso ser impecável para merecer amor. Décadas depois, essa pessoa está esgotada, trabalhando até a exaustão, incapaz de descansar, porque o inconsciente ainda está tentando ganhar aquela aprovação que nunca veio de forma incondicional. Ou pense no Pedro, que cresceu numa casa onde emoções eram vistas como fraqueza. Homem que é homem não chora, não demonstra medo, não pede ajuda. Esse condicionamento criou nele uma incapacidade de se conectar emocionalmente, de pedir suporte quando precisa, de ser vulnerável nos relacionamentos. Não é que Pedro seja frio por natureza, é que o subconsciente dele está rodando um programa aprendido há 30 anos atrás. Mapear isso permite que ele veja: ah, isso não é quem eu sou, é o que me ensinaram a ser. O processo prático de mapeamento envolve algumas perguntas-chave que funcionam como raios-x da alma. Primeira pergunta: quais eram as frases mais repetidas na minha casa quando criança? Anote literalmente tudo o que seus pais, avós, cuidadores diziam com frequência. A vida é dura. Não confie em ninguém. Você tem que se virar sozinho. Mulher que se dá ao respeito não faz isso. Nossa família sempre foi assim. Cada frase é um comando que foi instalado no inconsciente.
Segunda pergunta: como meus pais reagiam diante de desafios, conflitos e emoções intensas? Se a mãe entrava em pânico a cada problema financeiro, há grandes chances de que a pessoa adulta também entre. Se o pai explodia em raiva ou se retraía no silêncio durante conflitos, esses padrões de resposta foram absorvidos. Terceira pergunta: que comportamentos eram recompensados e quais eram punidos na minha família? Isso revela o que o sistema familiar considerava certo e errado, formando os gatilhos de culpa e vergonha que ainda operam hoje. A libertação desses condicionamentos não acontece simplesmente pela consciência deles, embora esse seja o início fundamental. Depois de mapear, é preciso ativamente escolher novos padrões e treinar o subconsciente para aceitá-los. É como atualizar um software antigo. Leva tempo, precisa de repetição, e o sistema pode resistir no começo. A Júlia, por exemplo, mapeou que carregava o condicionamento familiar de não merecer atenção ou cuidado. Sua mãe era negligente emocionalmente, sempre ocupada demais, e Júlia aprendeu a não incomodar, a minimizar suas necessidades. Adulta, ela era invisível nos relacionamentos, nunca pedia nada, sempre colocava todo mundo na frente. Depois de mapear isso, ela começou o processo de descondicionar. Praticou pedir ajuda em situações pequenas, treinou expressar suas necessidades, trabalhou com afirmações que reprogramavam o inconsciente. Foi desconfortável no início, porque estava contrariando décadas de padrões familiares. Mas aos poucos, a nova mentalidade foi se instalando, e Júlia percebeu que podia escrever sua própria história, diferente daquela que herdou. Então, chegamos até aqui juntos nessa jornada profunda pelo labirinto do inconsciente. E agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com tudo isso que aprendeu? Porque conhecimento sem ação é só informação acumulada, e informação acumulada não transforma vida nenhuma. Você realmente vai continuar deixando que padrões antigos, gatilhos emocionais herdados e uma mentalidade sabotadora comandem seu destino? Ou vai ter a coragem de olhar para dentro, mapear esses condicionamentos, ressignificar as experiências que te prendem e finalmente desmontar o mecanismo do autossabotador? Pensa comigo. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantos relacionamentos você sabotou quando estavam ficando bons demais? Quantas vezes você se pegou pensando, eu não mereço isso, ou isso não é pra gente como eu? Essas não são verdades sobre você, são apenas programas rodando no subconsciente, e você acabou de aprender que pode reprogramá-los. Mas só vai acontecer se você colocar em prática. Comece hoje, agora mesmo. Pegue um papel e mapeie um condicionamento familiar que você identificou aqui. Escolha uma experiência dolorosa e pratique ressignificá-la. Observe quando o autossabotador tentar te puxar de volta e, conscientemente, escolha uma resposta diferente. A vida que você quer, aquela que você sonha, mas que parece sempre escapar pelos dedos, está do outro lado dessa transformação interna. E a melhor parte? Você não precisa fazer isso sozinho. Este é apenas o começo de uma jornada muito maior de autoconhecimento, reprogramação mental e libertação do inconsciente. Se esse conteúdo ressoou com você, se você sentiu aquele clique interno de reconhecimento, então você precisa continuar aprendendo sobre esses assuntos. Tem muito mais camadas para explorar, técnicas para dominar, insights que vão explodir sua cabeça de formas que você nem imagina. Por isso, se inscreve no canal agora e ativa o sininho de notificações. Sério, não deixa isso para depois, porque seu subconsciente é mestre em procrastinar o que realmente importa. Toda semana tem conteúdo novo, profundo, prático e transformador sobre desenvolvimento pessoal, quebra de padrões e mudança de mentalidade. É o tipo de conhecimento que deveria ser ensinado na escola, mas não é. O tipo de sabedoria que separa quem fica preso em ciclos repetitivos de quem realmente assume o controle da própria vida. E me diz aqui nos comentários, qual padrão de autossabotagem você identificou em você? Que condicionamento familiar você percebeu que está carregando?
Compartilhe a sua história, porque quando você coloca em palavras, já começa o processo de transformação. E quem sabe sua experiência não ajuda alguém que está passando pela mesma coisa? A comunidade aqui é de gente que está comprometida com mudança real, não com motivação superficial que dura 3 dias. Então, vem com a gente nessa jornada. Sua vida está esperando você do outro lado dessa decisão. Pratique e seja leve.